Bom dia a todos. Prazer e uma honra estar aqui, a presença de pessoas muito queridas. Cumprimento o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Cláudio Delorto. Eu lamento só ter conseguido entrar agora há pouco, ainda consegui ouvir o nosso presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Luciano Bandeira. Perdi, mas conheço bem as ideias da minha querida ex-aluna, grande professora Vânia Aieta. Já tive o privilégio de ouvi-la outras vezes e fizemos até lives juntos recentemente. E cumprimento a todos de coração. Eu não tenho aqui, peço desculpas, deveria ter uma nominata completa, e então, para não cometer injustiças, eu vou saudar a todos muito genericamente, e os integrantes da Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Cumprimento os ilustres advogados, juízes que estão presentes. Aqui vejo o Luiz Fernando Pereira, vejo também Gustavo Teixeira. Enfim, minha saudação a todos, um prazer e uma honra estar aqui nessa manhã para trocarmos algumas ideias e algumas reflexões sobre o sistema político brasileiro, o momento que nós estamos vivendo no Brasil e o papel que eu acho que as instituições que preservam a democracia devem desempenhar no momento atual. Eu gosto sempre de começar pelo começo, lembrando que o constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do século XX. E aí se condensam duas ideias que percorreram trajetórias históricas diferentes, mas se fundiram ao final do século XX, que são constitucionalismo e democracia. Constitucionalismo tem as suas origens nas revoluções liberais e significa, basicamente, poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. Democracia, por outro lado, significa soberania popular, governo da maioria. A democracia, diferentemente do constitucionalismo, que é produto do liberalismo, a democracia só se consolida no mundo em geral ao longo do século XX, quando são suprimidas todas as restrições que impediam o sufrágio universal, que impediam a participação de todos. Havia restrições de riqueza, com o voto censitário, havia restrições religiosas. Em alguns lugares os protestantes não votavam, em outros os católicos não votavam, os judeus em geral não votavam em lugar nenhum. Havia restrições raciais, havia restrições de educação, analfabetos não votavam, e havia restrições de gênero. As mulheres não votavam até quando já avançado o século XX, e no Brasil só passaram a votar a partir de 1932. Portanto, ao longo do século XX se fundem essas duas ideias, constitucionalismo democrático, para constituir esse modelo em que nós vivemos, caracterizado por soberania popular, eleições livres, Estado de Direito, separação de poderes, respeito aos direitos fundamentais, inclusive ao mínimo existencial, que são as condições vitais para que uma pessoa possa participar nesse projeto de autogoverno coletivo, que é a democracia, como uma pessoa livre e igual, sem privações que impeçam uma participação efetiva. A maior parte dos países que adotam o constitucionalismo democrático adotam também um modelo de... Deixa eu tirar um som aqui que está nos atrapalhando. Adotam também um modelo de Supremas Cortes ou de tribunais constitucionais. As Supremas Cortes ou os tribunais constitucionais têm como um dos seus principais papéis arbitrar as tensões que existem entre democracia
e constitucionalismo, ou seja, entre vontade da maioria de um lado e respeito às regras do jogo democrático e aos direitos fundamentais do outro lado. A Constituição, que tem como seu principal intérprete o Poder Judiciário e as Supremas Cortes, ela institucionaliza e limita o poder. De modo que o papel do Poder Judiciário, ou um dos papéis do Poder Judiciário, sobretudo das Supremas Cortes, é limitar o poder. De modo que em todas as democracias existe algum grau de tensão entre quem exerce o poder majoritário e quem tem o papel de limitar esse poder e fazer com que ele seja exercido dentro das regras da Constituição. Essa é, presidente Cláudio Delorto, uma breve nota conceitual totalmente desnecessária nesse ambiente, mas que uniformiza a nossa linguagem. E eu sempre me lembro quando eu entrei para a Procuradoria-Geral do Estado, onde atuei por muitos anos e com muita felicidade, um colega de procuradoria me disse: hoje em dia, ser procurador do Estado é muito fácil. O sujeito faz um concurso, é nomeado e já assume o cargo. Difícil era no meu tempo, que a gente tinha que conquistar o apoio do Getúlio Vargas, da Dona Alzira, pelo menos o Negrão de Lima tinha que apoiar você, senão você nunca conseguiria o cargo. Pois então, nessa época em que essas vagas eram preenchidas por nomeação, entraram para a Procuradoria dois grandes literatos, que eram Genolino Amado e Otto Lara Rezende. E eles dividiam sala, assim se conta na Procuradoria, e perplexidades. Até que um dia, conta a lenda, o Otto Lara entra na sala, vira-se para o Genolino e fala assim: Genolino, nós estamos salvos. Sabe essas coisas que a gente vive perguntando por aí? Qual é a ação, qual é o recurso, qual é o prazo? Eu descobri um livrinho que tem tudo isso. Era o Código de Processo Civil ao qual ele tinha sido recém-apresentado. Pois, então, embora não se justifique num ambiente como esse, eu sempre começo pelo começo para ter certeza de que nós estamos trabalhando sobre os mesmos conceitos. Essa democracia que eu brevemente procurei conceituar, ela apresenta no mundo contemporâneo três grandes dimensões. A democracia contemporânea, ela é feita de votos, de direitos e de razões. E por isso ela tem três dimensões. A primeira dimensão é a da democracia representativa, cujo elemento central é o voto e cujos protagonistas são o Congresso Nacional e o presidente da República, que são eleitos pelo voto popular. A segunda dimensão da democracia é a democracia constitucional, cujo elemento central são os direitos fundamentais e cujo protagonista é o Poder Judiciário, em cuja cúpula está, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que tem o papel de proteger os direitos fundamentais, inclusive contra as maiorias que foram eleitas pelo voto. E a terceira dimensão da democracia contemporânea é a da democracia deliberativa, cujo elemento central é o debate público, o oferecimento de razões, e cujo protagonista é a sociedade civil, as pessoas que participam de um debate público livre entre pessoas iguais. Portanto, a democracia é feita pelo voto, mas quem ganha e governa em nome da maioria tem o dever de respeitar os direitos fundamentais de todos, tem o dever de respeitar as regras do jogo e tem o dever de participar de um debate público, franco, limpo, com toda a sociedade como fonte de legitimação das decisões que toma. E assim eu chego ao final dessa introdução, começo a parte 1, são só 3 partes em que eu pretendo ser breve. A parte 1 da nossa conversa, que é especificamente sobre o sistema político. Quando nós falamos em sistema político, estamos, na verdade, falando de um gênero que comporta 3 categorias: o sistema de governo, o sistema eleitoral e o sistema partidário.
O sistema de governo no mundo é geralmente identificado com duas possibilidades: o presidencialismo e o parlamentarismo. Não vou, evidentemente, explorar distinções teóricas e apenas fazer um registro de que eu, pessoalmente, sou defensor, desde 2006, quando escrevi e publiquei um trabalho nesse sentido, de um modelo que eu identificaria como semipresidencialismo, que é um modelo presidencialista, mas de um presidencialismo atenuado, em que o presidente é eleito pelo voto popular, porque no Brasil seria impensável coisa diferente, porém, o presidente titulariza competências de Estado, importantes competências de Estado, mas ele não é o responsável pelo varejo da política. O presidente, portanto, seria, no modelo que me parece bom para o Brasil, não para a semana que vem, não para as próximas eleições, lá na frente, porque a gente na vida deve pensar lá na frente, não deve pensar sempre só nas próximas eleições. É um modelo em que o presidente é responsável por manter as relações internacionais, por nomear os embaixadores, por nomear os ministros dos tribunais superiores, por nomear os comandantes militares. Ele tem o poder de iniciativa legislativa e ele tem o poder de indicar o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, no entanto, depende, ou dependerá, ou dependeria, de aprovação pelo Congresso Nacional. Qual é a finalidade desse modelo que separa a chefia de Estado da chefia de governo? É superar a tradição hiperpresidencialista latino-americana que produz grande instabilidade, quando não autoritarismo, porque o fronte inóspito das negociações políticas ordinárias seria liderado pelo primeiro-ministro. E se ele perdesse sustentação política, ele poderia ser destituído por um voto de desconfiança e substituído por outro, sem nenhum abalo à integridade institucional, porque essa é garantida pelo presidente da República, que tem um mandato a termo certo. Parte da causa da instabilidade latino-americana é que a perda de sustentação política dos presidentes, dos chefes do executivo, só pode ser resolvida com o impeachment. E o impeachment é um procedimento extremamente traumático, que produz fraturas institucionais e ressentimentos, como nós vivemos dramaticamente no Brasil. Essa não é uma ideia que esteja na mesa nesse momento, e, portanto, eu apenas não quis deixar de perder a viagem e trazer à reflexão das pessoas qualificadas que aqui estão um modelo de presidencialismo atenuado que possa absorver as crises sem que se considere que o impeachment seja um produto de prateleira que possa resolver crises políticas e, sobretudo, para evitar as crises institucionais. A segunda categoria dentro da discussão sobre sistema político é a dos sistemas eleitorais. O Brasil adota, como todos sabem aqui, na eleição para as chefias do Executivo e para o Senado, o sistema majoritário, ou seja, quem tem mais votos leva a vaga. E adota na eleição para a Câmara dos Deputados e para as demais casas legislativas o sistema proporcional em lista aberta. É um sistema que também, a meu ver, tem nos trazido muitos problemas. Quais são os problemas que vejo na fórmula do sistema proporcional em lista aberta? Como é que ele funciona? O eleitor pode votar no candidato que melhor lhe aprouver. Portanto, os partidos lançam os seus candidatos em número de 1,5 o número de vagas a ser preenchidas, é uma lista aberta, o eleitor vota no candidato que a ele parece melhor. Essa é a única face aparentemente boa, a meu ver, desse sistema. Porque, na prática, ele vota em quem ele quer, mas elege quem ele não sabe. Porque este voto que ele deu no candidato, na verdade, vai para o partido.
e são os mais votados do partido que obtêm a vaga. De modo que, se o partido obtiver 10 vagas, os 10 mais votados vão para o partido. Nas últimas eleições gerais, apenas 5% dos deputados federais foram eleitos com votação própria. Vale dizer, 95% dos deputados foi eleito por transferência de voto intrapartidário. Vale dizer, 95% dos eleitores não elegeram aqueles que gostariam de ter eleito. Qual é o problema que isso traz, a meu ver? Um descolamento entre a classe política e a sociedade civil, porque as pessoas não sabem quem exatamente as representa e os próprios parlamentares não sabem exatamente por quem foram eleitos. Este é um sistema que nos traz muitos problemas, de modo que é um sistema que custa muito caro, porque os candidatos têm que fazer campanha em todo o estado, em toda a circunscrição eleitoral. Ele tem baixa representatividade, porque o eleitor não sabe quem o representa, e ele estimula a formação de partidos. Ele atomiza a representação política e dificulta, portanto, a governabilidade. Por esse conjunto de razões, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma posição oficial em favor do sistema distrital misto, com os propósitos de procurar, baratear o custo das eleições, 2, aumentar a representatividade dos parlamentos e 3, facilitar a governabilidade. Como é que funcionaria, em um parágrafo, a ideia defendida pelo Tribunal Superior Eleitoral? Metade da Câmara dos Deputados seria preenchida pelo voto no distrito, e a outra metade seria preenchida pelo voto no partido. É um sistema que se adota na Alemanha, é um sistema que se adota no Japão, com variações. Portanto, na metade distrital, como funcionaria? Vamos tomar o exemplo de São Paulo. São Paulo tem 70 deputados federais e tem cerca, arredondando, de 35 milhões de eleitores. Portanto, a representação política de São Paulo seriam 35 deputados eleitos pelo voto distrital, 35 pelo voto partidário. Na prática, divide-se o estado de São Paulo em 35 distritos de 1 milhão de eleitores. E cada partido lança os seus candidatos no distrito. De modo que o candidato, em lugar de fazer campanha para 35 milhões de eleitores, ele faz campanha no distrito para 1 milhão de eleitores. Você barateia e os habitantes daquele distrito sabem quem é o parlamentar que representa aquela coletividade. E o parlamentar, sabendo que representa aquela coletividade, terá mais preocupação em agradá-la, em cumprir a sua vontade, porque 4 anos depois ele vai voltar para pedir votos. Portanto, barateia e aumenta a representatividade. Além do que, o sistema distrital, que em última análise é um sistema majoritário, ele estimula a redução dos partidos e a formação de blocos. O segundo voto do eleitor para eleger os outros 35 é um voto no partido da sua preferência. Tem gente que prefere o PT, tem gente que prefere o PSDB, tem gente que prefere o PP, tem gente que prefere o PSL. Você vota no partido. O partido tem uma lista. A lista é um pouco demonizada no Brasil pela falsa crença de que no sistema atual se vota em quem quer. Até é verdade, mas elege-se quem não sabe. Portanto, ao votar num partido que você espera que faça 10 parlamentares, você já sabe quem você está colocando lá. Aqueles 10 primeiros nomes. Porém, para enfrentar a antipatia do voto em lista fechada, nós propusemos um voto flexível, que é a possibilidade de o eleitor, preferindo não votar na lista e sim em um candidato, ele pode votar no seu candidato.
e se o candidato preencher o quociente eleitoral, o candidato obtém a vaga, entra no lugar do último da lista que entraria. Portanto, é um sistema metade majoritário, pela parcela distrital, e um sistema metade proporcional, em que se o partido tiver 20% dos votos, ele tem 20% das vagas. O sistema continua a ser proporcional. Se o partido tem direito a 20 vagas, você vai verificar quantas vagas ele obteve nos distritos. Se ele obteve 12 vagas nos distritos, 8 nomes da lista vão entrar para completar as 20 vagas. O problema da discussão sobre o sistema eleitoral, primeiro, que é sempre uma discussão muito árida, e as pessoas se enfastiam na metade do caminho, e é relativamente difícil de explicar, e, portanto, as pessoas vão ficando com o que já tem. Há uma proposta na mesa em relação à qual o Tribunal Superior Eleitoral é nitidamente contrário, que é a do distritão. O distritão é um voto majoritário puro, em que os candidatos são lançados em todo o estado e os mais votados são eleitos. Quais os problemas que nós identificamos no distritão? Primeiro, ele não barateia, ele encarece o custo das eleições. Segundo, ele enfraquece os partidos, porque é cada um por si, cada candidato por si. E, portanto, estimula o personalismo e não a institucionalização dos debates. E terceiro, ele acaba com a representação das minorias, porque todos os votos são escolhidos majoritariamente. E uma sociedade plural e democrática é altamente comprometedor para as candidaturas femininas, altamente comprometedor para as candidaturas de pessoas negras, a consequência prática, é uma consequência racista do modelo do distritão, porque você não vai conseguir ter uma representação negra minimamente próxima da paridade nesse ambiente e, portanto, pela incapacidade de dar representatividade e voz às minorias, o que também faz parte da democracia. A democracia não é feita só da maioria. Suponha que cada um de nós tenha ganho as eleições, ainda assim nós queremos ouvir a voz e respeitar os direitos dos outros. E, portanto, esse é um modelo que não atende esses requisitos e nós, do Tribunal Superior Eleitoral, temos uma posição contrária. Portanto, caros amigos, essa era a referência que me parecia própria fazer para colocar ideias na mesa nesse ambiente de pessoas que têm ideias próprias, e, portanto, nós estamos aqui para debater e conversar, tem especialistas na área, a Vânia é professora nessa área, hoje em dia, uma das vozes relevantes no direito eleitoral brasileiro. Pena que vive tão longe de Brasília, porque faz falta a sua participação por aqui. E eu gostaria de falar, nessa parte final da nossa conversa, um pouco sobre esse momento que o mundo tem vivido, em que as democracias estão sob pressão. Elas estão sob pressão por diferentes fatores. A democracia, ela foi a ideologia vitoriosa do século XX, como eu falei logo quando comecei a nossa conversa, e derrotou todas as alternativas que se apresentaram. O fascismo, a partir dos anos 20 na Itália, o nazismo, a partir dos anos 30 na Alemanha, os regimes militares depois da Segunda Guerra Mundial, os fundamentalismos religiosos, todos esses regimes tinham no centro do sistema alguma coisa diferente da Constituição. O fascismo, o nazismo, e aliás eu devia ter começado pelo comunismo em 17, o comunismo, o fascismo e o nazismo tinham no centro do sistema o partido. Os regimes militares tinham no centro do sistema as forças armadas. E os fundamentalismos religiosos tinham no centro do sistema as suas escrituras religiosas. Ao passo que o constitucionalismo democrático, que foi a ideologia vitoriosa do século XX, tem no centro do sistema a Constituição, que é o roteiro
da vida democrática, da vida civilizada, da vida guiada por valores majoritários e pelo respeito a todos, inclusive às minorias. A democracia foi tão vitoriosa ao longo do século XX que produziu uma série de artigos, o mais famoso deles, O Fim da História, em que se celebrava a democracia liberal como o ponto culminante da evolução institucional da humanidade, um texto famoso, primeiro um artigo, depois um livro, do cientista político Francis Fukuyama. A verdade, no entanto, meus caros amigos, é que alguma coisa parece não estar indo bem no mundo nesse momento. E os exemplos se multiplicam. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia, Geórgia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, El Salvador. Todos esses países e outros mais vivem um momento que autores têm referido como recessão democrática, retrocesso democrático, democracias iliberais, legalismo autocrático, constitucionalismo abusivo. Todas essas são palavras que, em teoria constitucional e na ciência política, nós incorporamos ao nosso vocabulário nos últimos anos, talvez na última década. São modelos em que, diferentemente do que acontecia no tempo em que eu e o Cláudio éramos mais jovens e mais bonitos, as democracias não sofrem um processo de erosão por golpes de Estado, por generais e os seus soldados. A erosão democrática que se assiste no mundo hoje, ela é liderada por agentes políticos eleitos pelo voto popular, como presidentes e como primeiros ministros. E depois de eleitos, no entanto, tijolo por tijolo, desconstroem alguns dos pilares da democracia. Num passo a passo em que cada ato individual não parece grave ou dramático, mas o conjunto é um esvaziamento da democracia, tanto na possibilidade de participação quanto no respeito aos direitos fundamentais. E nesses modelos iliberais, concentra-se o poder no executivo, perseguem-se líderes da oposição, demoniza-se a imprensa, mudam-se as regras do jogo e procura-se colonizar tribunais com juízes submissos. É uma receita que se repete em diferentes partes do mundo, produzindo esse fenômeno das democracias iliberais, que são, na verdade, produto de três fenômenos que se observam no mundo de hoje, que são diferentes, mas quando eles se juntam, eles produzem este modelo de erosão democrática. Os três fenômenos são o populismo, o extremismo e o autoritarismo. O populismo, ele ocorre quando líderes carismáticos se elegem, se apresentando como diferentes e contrários a, aspas, tudo isso o que está aí, fecho aspas, e oferecem soluções simples e erradas para problemas complexos, soluções que vão cobrar um preço no futuro. E a estratégia mundial do populismo, ela consiste em estabelecer uma comunicação direta com as massas, geralmente por via das redes sociais, o primeiro passo. O segundo passo é bypassar as instituições intermediárias, ou o legislativo, ou a sociedade civil, ou a imprensa, ou os partidos. E o terceiro passo é atacar as instituições que lá estão e existem para limitar o poder e proteger a democracia, como é especificamente o poder judiciário e como são as cortes constitucionais. Portanto, comunicação direta, demonização das instituições intermediárias e ataque
aos watchdogs, aos organismos e entidades que têm o papel de limitar o poder. O extremismo se manifesta não no conservadorismo, que é uma opção legítima dentro do espectro político. O problema é a intolerância, é a inaceitação do outro, é o ímpeto de suprimir ou desqualificar o outro nos seus direitos fundamentais e na sua dignidade. E o extremismo hoje se vale, sobretudo, utilizando as redes sociais, de campanhas de ódio, campanhas de desinformação e teorias conspiratórias. E aí nós caímos no autoritarismo, que é essa tentação permanente em diferentes partes do mundo de concentração do poder, supressão das instituições representativas e, hoje em dia, o extremismo, o populismo extremista autoritário se vale das redes sociais para atacar as instituições, para tentar enfraquecê-las e preparar o caminho para o autoritarismo. Assim tem sido a experiência mundial de quem tem olhos de ver e oportunidade de assistir o que ocorre pelo mundo. E, portanto, em diferentes partes do mundo democrático, as instituições têm sido testadas nos seus limites e, para preservar a democracia, têm o dever de cumprir o seu papel com firmeza e altivez, contendo os retrocessos, contendo essas ameaças autoritárias. Portanto, e caminhando para a nossa conclusão, nós vivemos um momento no mundo em que as instituições que protegem a democracia são mais demandadas do que nunca, com as dificuldades, porque as pessoas que em diferentes partes do mundo viveram as ditaduras, elas têm a memória do que são as ditaduras. Eu estava lá, ninguém me contou. As ditaduras vêm com tortura, as ditaduras vêm com censura, as ditaduras vêm com perseguição aos adversários, as ditaduras vêm com décadas perdidas, as ditaduras vêm com concentração de renda, ditaduras são produtos oligárquicos, ditaduras, não importa em nome de que elas se instalam, elas vivem para conservar o poder e os privilégios dos que a detêm. Assim é porque sempre foi. E quem já viu e viveu sabe disso. O problema é que as gerações que não viram e não viveram são presas mais fáceis dos discursos atraentes e populistas. E, portanto, é preciso renovar constantemente a fé na democracia. As pesquisas demonstram que parte da juventude já não valoriza tanto a democracia que nós conquistamos e já não se importaria muito com as alternativas autoritárias. Não há salvação fora da democracia. Nós nos atrasamos na história, nós não avançamos na história sobre a ditadura, é um engano. E só defende a ditadura aqueles que perderam a fé no futuro e têm saudades de um passado que não houve, não aconteceu. Esse sucesso que alguns procuram alardear. Portanto, nós precisamos defender a democracia no plano das ideias, conquistando corações e mentes, e no plano das ações, tomando as atitudes necessárias para impedir o avanço do autoritarismo e coibir as tentações golpistas em todo o mundo. Eu estou falando da teoria constitucional que hoje as pessoas refletem em todo o mundo. Todo o mundo também, e não só o Brasil, procura equacionar o problema da desinformação, do ódio, da mentira e das teorias conspiratórias.
em que nós temos os radicais que se beneficiam com isso, por ideologias extremistas, nós temos os mercenários que recebem dinheiro e monetizam o seu radicalismo, e nós temos aqueles que não sabem o que estão fazendo e que seguem o caminho sem reflexão crítica. Esses nós precisamos conquistar, que é falarmos com as pessoas de boa fé, que acabam sendo manipuladas. Nós não estamos falando de tanta gente assim. Nós estamos falando de extremistas mercenários, desinformados e robôs. Tem muitos robôs. É o uso da rede social em comportamentos coordenados inautênticos, com perfis falsos e robôs, que lá estão para impedir o debate público de qualidade, inundando o mercado de ideias com ódio, com mentiras e com desinformação. Esses são os grandes inimigos da democracia. Mas eles são em menor número do que parece. Porque muitos são robôs. Até porque gente normal não se comporta daquela forma. Portanto, a maior parte é de robô mesmo. E, portanto, eu acho que nós, as pessoas de bem, as pessoas que têm compromisso com a democracia, precisam fazer um discurso para as pessoas de boa fé. E dizer que a democracia tem lugar para liberais, a democracia tem lugar para conservadores, a democracia tem lugar para progressistas, e a alternância no poder é a grande característica da democracia. A possibilidade de que quem perde hoje verá respeitadas as regras do jogo para disputar amanhã e tentar ganhar amanhã. É isso que é a democracia. Uma das vertentes do autoritarismo contemporâneo é o discurso de que se eu perder, houve fraude, que é a inaceitação do outro, é a inaceitação de que alguém diferente de mim possa ganhar as eleições. E eu concluo, presidente Cláudio Delorto, prezados amigos, com a defesa que tenho feito com a ajuda de todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais do sistema eleitoral eletrônico brasileiro, que em 25 anos nunca apresentou um caso sequer comprovado de fraude. Nós, ao contrário, acabamos com as fraudes que marcavam a vida brasileira no tempo do voto em papel. E aí, no Rio de Janeiro, onde passei toda a minha vida, onde mora o meu coração, eu testemunhei, ninguém me contou, processos históricos relevantes como a tentativa de fraude no escândalo da Proconsult em 1982 e anos depois o episódio em que o juiz eleitoral, no caso específico, era meu querido amigo e amigo de todos vocês, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que precisou enfrentar uma imensa tentativa de fraude, caracterizada pela manipulação do voto impresso, em que votos apareciam, urnas desapareciam, tinha fiscal que comia voto. Quando o Tribunal Superior Eleitoral defende a posição de não voltarmos ao voto de papel ou ao voto impresso, nenhum de nós, nem nós 7 do Tribunal Superior Eleitoral, nem nenhum dos 27 presidentes de Tribunal Regional Eleitoral são candidatos a coisa alguma. Não somos porque escolhemos outra trajetória para as nossas vidas e não somos porque não podemos ser candidatos. Portanto, ninguém tem interesse pessoal. É um interesse de proteção da democracia. Os problemas do voto impresso, além do custo e além do inferno administrativo de licitar todas essas urnas, e além do dano ecológico de se imprimir pelo menos 150 milhões de folhas de papel, os problemas são quebra de sigilo,
o voto impresso vai oferecer toda a composição do voto, num país em que se compra voto, e, portanto, quem comprou o voto, ao ver a recontagem da sessão eleitoral daquela urna, pode conferir se o que ele comprou foi entregue e pode macetear com o eleitor de fraudar o voto para deputado estadual, votar num candidato inexistente para ele poder conferir se o que ele comprou foi entregue. Portanto, é um estímulo à quebra do sigilo. Em segundo lugar, um risco imenso de problemas, porque os 150 milhões de votos vão precisar ser transportados, armazenados e contados à mão. E a ideia de que a contagem pública deva começar imediatamente após o fim das eleições, ali na escola, contar 150 milhões de votos à mão, logo depois, isso leva 3 semanas. É quem não tem a menor ideia de como o sistema funciona. E sim, e tem que virar à noite, e aqueles votos vão ficar lá inseguros e vão passar de mão em mão. Quem lembra disso? Marcelo Cerqueira, ex-deputado, professor, amigo de muitos, também dizia que a contagem no Maracanã, aqueles votos que sumiam, apareciam. Ninguém quer voltar a esse tempo e criar um problema onde nós temos uma solução que funciona bem. Alguém me disse, não, mas nos Estados Unidos, na Alemanha, eles não tiveram os problemas que nós tivemos com o voto de papel. Eles não tiveram coronelismo, eles não tiveram voto de cabresto, eles não tiveram eleição a bico de pena, não tiveram mapismo, não tiveram voto formiguinha. Eu fui como observador das eleições nos Estados Unidos e um professor me perguntou, mas por que na pandemia vocês não fazem um voto pelo correio? Eu disse, olha, infelizmente, porque vão assaltar o carteiro e vão encher o malote dele de voto falso. Ele disse, isso aqui não aconteceria, porque se fizer isso, é um crime federal, o sujeito vai preso imediatamente. Eu disse, em sorte é de vocês, no Brasil o sujeito desvia 70 milhões, a gente não consegue prender, imagina se botar uns votos no malote. Portanto, cada país tem as suas circunstâncias. Então, nós vamos copiar os outros para ficar pior? Essa é a defesa. E quero dizer, ao contrário do que alguns imaginam, que não sou eu, não. O COPTREL, pelos seus 27 presidentes, defenderam o sistema, o TSE, pelos seus 7 ministros, defenderam o sistema, e todos os 16 ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral defendem o sistema. A Associação dos Magistrados Brasileiros defende o sistema, a CONAMP divulgou nota recente defendendo o sistema, o BRAD divulgou nota. Portanto, não é uma pessoa, é uma percepção coletiva do que é bom para o país e a crença de que o voto de papel vai nos trazer uma série de problemas dos quais nós nos libertamos. Era isso, meus amigos, que eu gostaria de compartilhar com todos e fazer uma exposição e uma defesa institucional do trabalho da justiça eleitoral. Como terão percebido, eu não paro para bater boca e procuro não me igualar àquilo que eu, na verdade, dedico a minha vida a transformar. Portanto, eu me dirijo às pessoas de bem, às pessoas que não perderam a capacidade de raciocinar e procurar entender onde está o bem, e que até podem divergir. Mas procuro dar o exemplo de que a divergência pode ser sem ódio, a divergência pode ser sem mentira, a divergência pode ser sem falta de respeito para com o outro. É preciso resistir à tentação de ser como eles. E nesse mundo difícil que nós vivemos, eu compartilho com todos a minha crença mais profunda, a minha fé racional, de que a história é um fluxo contínuo na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. Mesmo quando a gente, às vezes, não consegue ver isso da superfície,
ela está fluindo como um rio subterrâneo na direção que tem que seguir. E porque eu acredito nisso, eu tenho uma visão construtiva da vida. Não ingênua, mas construtiva, de procurar empurrar a história na direção certa, acelerar a história na direção certa. E mesmo quando tudo parece muito difícil e complicado, eu acordo de manhã, medito, agradeço, confirmo que esteja vivendo pelos valores que eu escolhi e penso assim: não importa o que esteja acontecendo à nossa volta. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem. A gente só tem controle sobre o que a gente faz. E, portanto, e aqui eu concluo, não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. Muitíssimo obrigado, presidente, pelo convite e a todos pela honrosa assistência. Com a palavra, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio Luiz Braga Delorto. Ministro Luiz Roberto Barroso, eu estou emocionado. Creio nas mesmas crenças e acredito que vivemos um momento em que precisamos, a cada momento, a cada instante, reafirmar isso. Quero dizer que discordo apenas de uma coisa: estamos mais bonitos. Podemos estar mais velhos. E o fato de estarmos mais velhos me faz relembrar que, naquele ano de 1994, no Bangu, no Cassino Bangu, eu era juiz auxiliar do juiz de direito Luiz Fux, e que nós presenciamos, ou seja, fomos testemunhas de tudo isso que o ministro Barroso nos relatou. E tivemos a oportunidade lá, inclusive, de efetuar prisões e tudo isso que foi levado, na época, ao TSE, que acabou culminando com a anulação das eleições pleiteada pelo ministro Fux e com a transferência do processo de apuração lá para o Rio Centro, inclusive com a convocação de última hora dos alunos da UERJ para que fossem ser mesários e contar votos lá, com apoio, inclusive, de Forças Armadas e coisas desse tipo. Ou seja, nós vivemos esse processo e esse fato de sermos testemunhas da história, apesar de mais bonitos, não é? Nos faz ter absoluta certeza de que, se juramos cumprir a Constituição e as leis, e que a Constituição que juramos cumprir é uma Constituição que foi construída também a partir de muito esforço. Em 86, eu era Ministério Público, ou seja, trabalhamos naquela época para chegarmos à Constituição de 88, com o reconhecimento de que é uma Constituição fundada em valores que permitem isso que o ministro Barroso está defendendo com tanta autoridade, tanto carinho. Eu acho que essa questão, às vezes, falta, né? As pessoas não conseguem ver que respeitar o outro é um ato de carinho também, ou seja, precisamos de uma harmonia no convívio social que só é possível quando você respeita o outro, respeita a diferença e permite que a sociedade seja construída exatamente com o respeito às minorias, e essa representação política minoritária, ela é fundamental. E a Constituição, quando fala em igualdade, quando fala em realização plena do cidadão, da redução das desigualdades sociais e tudo isso, obviamente que tudo isso começa no processo eleitoral. Eu estou realmente muito emocionado, ministro Barroso, com as suas palavras e reitero aqui uma solidariedade imensa, ou seja, uma solidariedade que é uma solidariedade à democracia brasileira. E, certamente, a história há de registrar que Vossa Excelência, ao se contrapor com tanta tranquilidade a esse momento em que se busca, através de um populismo, de um extremismo, né, através do hate speech sendo robotizado, né? Então, esse discurso de ódio trazido de uma forma tão ruim para o processo democrático, atacando as instituições dessa maneira, certamente a história há de registrar
que o ministro Luiz Roberto Barroso e todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, têm exatamente atuado nesta função contramajoritária do judiciário, que é muito mal explicada para a sociedade, né, o que exatamente isso significa, e acho que Vossa Excelência foi capaz de sintetizar com muita clareza, com muita tranquilidade, exatamente o que tudo isso representa para a sociedade brasileira e, certamente, para a construção de uma sociedade mais justa, humana, igualitária, com todos os valores que precisam ser respeitados numa Constituição, e eu chego até a dizer que é esta Constituição cidadã construída a partir de um processo social, democrático, porque daqui a pouco vão se falar em constituições que não representam estes valores. E eu acho que exatamente essa é a Constituição do ser humano, das pessoas. Ministro Barroso, eu quero, em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, da Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro, de todos os seus conterrâneos aqui, agradecer imensamente a sua disponibilidade de trazer para todos nós, todos que estão acompanhando aqui nesta sala e também pelo YouTube, palavras que são muito mais do que lições de direito ou de direito eleitoral, mas são palavras de esperança, palavras de democracia, palavras de um convívio humano fraterno, que eu acho que é essencial para que a sociedade brasileira e mundial, Vossa Excelência traz exatamente esses exemplos de outros países e todo o desenvolvimento desse hate speech no mundo todo, e que nós precisamos estar alertas e precisamos certamente construir um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, um convívio que seja realmente um convívio democrático e respeitador. Ministro Barroso, nossos sinceros agradecimentos e, certamente, conte conosco em todos os momentos que Vossa Excelência necessitar. Estamos sempre ao seu lado. Muito obrigado, viu? Um prazer estar aqui com todos, um abraço carinhoso. Eu espero, em algum lugar do futuro próximo, poder estar aí pessoalmente, presencialmente, Cláudio, para estarmos juntos. Enfim, essa vida online, ela permite alguns proveitos, mas traz muitas desvantagens, que é a impossibilidade da gente conviver, abraçar, beijar as pessoas que a gente gosta, e espero que em breve isso tenha passado. Tudo de bom, um abraço a todos, e bom evento, sucesso, e um abraço carinhoso. Obrigado, viu?